Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk de Pomerode. Se você quiser, aproveita e se inscreve nesse canal para poder acompanhar nossos estudos bíblicos, nosso tempo com Deus e receber na tua casa aí um pouco do conteúdo que a gente tem trabalhado aqui. E você que tem vindo nos nossos estudos presenciais, você sabe que nós temos estudado a respeito do profeta Elias, que logo vai ter como seu sucessor o profeta Eliseu. Para o texto que nós vamos estudar hoje, que é o texto de 1 Reis 17, dos versículos 17 a 24, nós precisamos relembrar um pouco daquilo que a gente falou no nosso primeiro estudo a respeito do profeta Elias. Porque a gente precisa lembrar que nesse contexto a gente está falando de uma seca. O Elias, ele profetizou uma seca por ordem de Deus, porque Deus causou uma seca, para que o povo de novo voltasse a se dobrar e adorar somente a Deus, porque o povo tinha se dobrado diante de um outro Deus, o Deus Baal, que era um Deus pagão e que não é um Deus, na verdade. E em meio a tudo isso, o Elias, ele sofre a seca, ele também tem seus prejuízos e Deus direciona ele até a casa de uma viúva, que é a viúva de Sarepta. Essa mulher acolhe ele, essa mulher recebe ele na casa dele, entrega para o profeta o último pouquinho de trigo e de óleo que ela tinha para alimentar ele, para sustentar esse homem. E como bênção por obediência dela, Deus provê que o trigo e o óleo não terminem na sua casa até o final da seca. A gente precisa relembrar por que a gente está falando da viúva dessa forma. Lá no Antigo Oriente, enquanto o povo de Israel caminhou pelo mundo, a gente percebe e a gente vê como ordem que o povo de Israel, que o povo de Deus, cuide do órfão, da viúva e do estrangeiro, daqueles que têm necessidades. A gente só consegue entender esse texto, o que tem por trás dele, quando a gente entende a lógica de que a viúva, ela tem sua base de vida, ela tem todo o seu sustento e, portanto, sua vida concretamente, nas mãos do seu marido. Porque o marido é o único que provê sustento, provê alimento para casa, provê aquilo que mantém uma casa e uma família de pé. E uma viúva, como vocês sabem, é alguém que perdeu seu marido. Portanto, é alguém que perdeu a sua fonte de renda, perdeu aquele que provê a vida para ela, perde aquele que mantém, que dá o sustento para ela. E no nosso texto, nós vamos perceber que a próxima pessoa que devia se ocupar em sustentar essa viúva, então, deveria ser o seu filho homem. E tudo muda nesse texto, tudo fica de cabeça para baixo quando algo muito inesperado acontece. Dá uma olhadinha lá na tua Bíblia, lê o nosso texto, dos versículos 17 a 24, lá do capítulo 17, que você vai perceber que a viúva começa a ficar muito revoltada, porque algo inesperado, a última coisa que ela queria, a última chance dela de se manter dentro da sociedade, de se manter viva, de ter sustento, foi por água abaixo. Porque mesmo depois dela ter obedecido a Deus, dela ter cumprido a palavra do profeta, Deus tira o filho dela. Deus tira a vida do filho dela. E essa mulher, ela entra num momento de aflição terrível, porque isso não significa simplesmente que o filho dela perdeu a vida. Significa que ela também vai morrer, porque ele é o sustento dela. Ela vive para ele e ele vive para sustentar ela, para honrar aquilo que o pai dele fez. E quando essa mulher tem isso tudo diante dos olhos, a primeira coisa que ela faz é a mesma coisa que eu e você faríamos. É ir lá diante do profeta e reclamar e xingar aquele homem por não ter cuidado dele. Olha o que ela diz lá nos versículos 17 e 18. Ela diz o seguinte: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Como assim pecado? Do que essa mulher está falando? Não tem nada a ver com nada. Pois é, aparentemente não tem nada a ver com nada. Mas nesse tempo, sempre que alguma catástrofe ou alguma coisa muito ruim acontecia, as pessoas pensavam que era retribuição de algum pecado
Ou seja, eu fiz alguma coisa ruim que desagradou a Deus, portanto Deus está me castigando. Deus vai tirar de mim aquilo que é o mais precioso. E ela se esquece de tudo o que Deus já tinha feito por ela. Na primeira dificuldade, essa mulher esquece completamente que Deus manteve cheios os jarros dela de trigo, de óleo, que Deus sustentou ela e o filho dela e o profeta por causa da obediência dela. Ela esquece disso. E a gente olha para a mulher e pensa, nossa, que tola! Por que essa mulher está fazendo isso? Parece que ela não percebe o que ela está fazendo. Mas será que se eu e você estivéssemos lá no lugar dessa mulher, nós não estaríamos fazendo a mesma coisa? Ou talvez ainda pior? Quantas vezes eu e você, e eu digo isso não porque é um exemplo, mas porque é uma experiência real e própria minha, quantas vezes eu e você a gente recebeu bênção de Deus, Deus respondeu a nossa oração, Deus cuidou de nós e a gente está lá de novo reclamando porque na primeira dificuldade que a gente reclama e a gente parece que dá um branco na cabeça e esquece de tudo o que aconteceu antes. Eu preciso compartilhar uma pequena experiência com vocês. Durante toda a minha faculdade de teologia, eu recebi a ajuda de muitas pessoas para poder terminar ela, para poder concluir a minha faculdade de teologia. E isso foi muito bom, isso foi uma bênção. E quando eu estava terminando a minha faculdade, no começo desse ano, eu me lembrei de uma oração que eu fiz lá no final de 2014, quando eu estava me preparando para cursar teologia. Eu pedi para Deus duas coisas, se Ele quisesse que eu servisse a Ele. Que Ele colocasse a minha família, colocasse esse desejo no coração da minha família, que minha família me apoiasse no ministério e que Ele me sustentasse, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e nem para me manter sozinha por todo esse tempo, de 4 anos e meio de estudo de teologia. Só que durante toda a faculdade, eu esqueci disso. Como de muitas orações que a gente faz e a gente coloca diante de Deus e a gente esquece depois. E lá, no começo desse ano, quando eu estava chegando na reta final da faculdade, quando eu percebi que eu não tinha dívidas, quando eu percebi que aquilo que Deus tinha feito por mim tinha me sustentado, que minha família estava presente e que Deus tinha permitido que eu concluísse a faculdade sem precisar me endividar, sem precisar fazer outras coisas e colocou pessoas lá para me sustentar, porque Ele estava por trás delas, foi lá que eu percebi como Deus é bom e como Ele responde a nossa oração. Mas durante a faculdade, quando de repente eu não tinha dinheiro para fazer o que eu queria, nossa, eu reclamava muito, eu ficava muito brava com Deus porque eu não podia fazer coisas simples que eu queria, como por exemplo sair tomar um café com um amigo, ou coisas tão banais. E a gente é assim, meu querido e minha querida. A gente pede as coisas para Deus, a gente recebe bênção de Deus, mas lá na primeira dificuldade que a gente esquece disso. A gente começa a brigar com Deus. E é muito interessante que quando essa mulher ela se aproxima de Elias e clama e coloca tudo aquilo que ela está sentindo diante do profeta, o Elias, junto com ela, vem clamar por socorro, vem clamar pelo auxílio de Deus, para que Deus ressuscitasse aquele menino. E sim, Deus cumpre aquilo que o profeta clama. A mulher, a viúva de Sarepta e o profeta Elias, ambos clamaram a Deus para que esse menino voltasse à vida. E Deus teve misericórdia. Deus permitiu que ele voltasse à vida para que aquela mulher se soubesse sustentada por Deus. Assim como eu tive momentos de dificuldade na faculdade, Deus sempre colocou alguém do meu lado. E não só do meu lado para me ajudar financeiramente. Deus colocou gente do meu lado para dobrar o joelho e orar comigo. E isso é impagável. Quando você tem alguma reclamação, quando você tem alguma coisa que teu coração sofre, uma aflição ou uma gratidão ou algo muito importante, dobra os teus joelhos e coloca isso diante de Deus, porque é a Ele que pertencem todas as coisas. Durante essas palavras que o profeta Elias vem trazendo para o povo de Israel, a gente percebe como ele é sustentado por Deus e como Deus sustenta ele em todo o seu ministério. E eu gostaria muito de que eu e você pudéssemos carregar isso no nosso coração, de se entender pessoas sustentadas por Deus.
independente das dificuldades, das situações que a gente tem que passar nessa vida. E esse é um pequeno resumo do nosso estudo bíblico a respeito desse pequeno trechinho de 1 Reis. E o meu desejo é que Deus te abençoe e que Ele continue fazendo você refletir a respeito da sua palavra, que Deus possa tocar o teu coração. E se for da sua vontade, nós estamos fazendo o nosso estudo bíblico presencialmente toda sexta-feira às 20 horas aqui na Melk de Pomerode. E você está super convidado para participar. Meu querido, minha querida, um grande abraço e que Deus te abençoe.